Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre como funciona a faculdade de nutrição, contar um pouco mais sobre como foi minha experiência, se é difícil, quanto tempo demora. Então, se tu queres saber, se tu tem interesse, já fica nesse vídeo, se inscreve no canal e já dá um like para me ajudar. Bom, então vamos lá, respondendo a primeira pergunta, quanto tempo dura a faculdade de nutrição? E depende muito de onde você vai fazer, né, da instituição. Eu me formei na Estácio, a Estácio, o curso dura 4 anos, né, mínimo de 4 anos, tempo que vai demorar vai depender se você rodar, se você ficar em alguma matéria, enfim. Mas eu sei que na Federal, por exemplo, eu sou de Floripa, então lá a Federal é a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e lá são 5 anos, né? O mínimo para você se formar em nutrição. Eu acho um tempo ok, né? Não é que nem medicina, que fica 5 no cursinho, mais 6 durante a graduação, e depois mais especialização e tudo mais. Assim, pra ser bem sincera, passa muito rápido. Tu nem vê o tempo passar. Tipo, 4 anos foi assim, sabe? É uma correria, porque também tu se envolve em outras coisas. Então, por exemplo, eu fiz projeto de extensão durante a faculdade, participei de liga acadêmica, trabalhava também junto com a faculdade. Então, gente, passa muito rápido, muito rápido. Então, se tu tem interesse em começar e fica aí na dúvida porque é muito tempo, passa tão rápido que tu nem vê, nem sente. Juro. Aham, sei. Então, como funciona, né? No começo da faculdade, são matérias mais básicas voltadas ao curso da saúde, né? A área da saúde. Então, políticas do SUS, ética, anatomia. Então, são matérias básicas, né? Ali, bioquímica, biologia celular. São matérias bem básicas voltadas para a área da saúde. Depois, ao longo do curso, vai se afunilando um pouco mais e vai tendo matérias mais específicas para a área de nutrição. Mas assim, uma dica que eu dou, foquem nas matérias básicas, porque isso muda tudo, juro. Parece assim, besteira. Quando tu tá lá, tu fica assim, ai, pra que eu vou usar isso? Vou fazer dieta, pra que eu vou usar bioquímica para fazer dieta? E sim, gente, a gente usa muito, muito, assim, no atendimento nutricional é o que mais se usa. Ética também, usa muito, principalmente quando a gente vai atender o paciente, a forma como você vai tratar ele. Então, a gente precisa ser profissionais éticos, né? Então, foquem nas matérias básicas para você ser um profissional diferenciado. E, principalmente, isso vai te ajudar muito lá na frente quando você pegar disciplinas que são mais específicas do curso. Show? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É difícil? Bom, eu não achei difícil, pelo menos foi a minha experiência, né? É claro que, como qualquer outro curso, exige dedicação, exige estudo, muito, muito estudo. Ainda mais sendo a área da saúde, que é bem complexa, tá sendo atualizações toda hora, então sempre tem que ficar se atualizando e tudo mais. Mas assim, não é difícil, sabe? Se você se dedicar, se você sentar ali, estudar, prestar atenção, não faltar às aulas, não é difícil. Para mim, não foi difícil e eu não sou um Einstein. Então, para você, eu acredito que também não será. Claro, né? Tem algumas matérias mais difíceis e tal. Por exemplo, para mim, a matéria mais difícil que eu peguei foi. Deixa eu pensar aqui. Estatística também, que é uma matéria super difícil, então teve sim algumas matérias que eu tive que estudar um pouco mais, que eu tive mais dificuldade, mas em geral não é difícil, assim, é uma faculdade bem tranquila, é bem gostosa, principalmente quando são mais assuntos voltados à nutrição, nossa, é uma delícia. Quanto mais tu aprende, mais vontade de aprender tu tem. Legal! Bem louco! Empolgante! Bom, e os estágios, né? Na faculdade onde eu fiz, foram 3 estágios. Foi clínica, nutrição e saúde coletiva e UAN, que é a unidade de alimentação e nutrição. Esses foram os 3 estágios obrigatórios, então a gente precisa aplicar o conhecimento teórico durante os estágios, né? Tanto em UAN, saúde coletiva e clínica. Na faculdade federal, eu acredito que seja 4 cursos, pelo menos na UFSC, conversando com algumas meninas de lá, que estavam fazendo lá, elas disseram que eram 4 estágios, né? Era o de clínica, aí tinha
nutrição hospitalar, então o de clínica era dividido em dois, né? Que era nutrição clínica em ambulatório e nutrição hospitalar. Aí saúde coletiva e UAN, né? Que é em geralzão. Então, não diferencia muito, assim, né? Na faculdade onde eu fiz, na minha época, eu tinha a opção de escolher se eu queria fazer no hospital ou se eu queria fazer no ambulatório. Eu escolhi fazer no ambulatório porque eu nunca quis atuar em ambiente hospitalar, mas eu acredito que seria uma experiência legal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que eu gostaria que tivesse me falado antes de começar a faculdade de nutrição? A faculdade, ela não te prepara para o mercado de trabalho. Ela te dá, sim, todo o conhecimento teórico, tudo, porque uma coisa que não me falaram era que eu ia ter que saber sobre empreendedorismo e venda depois que eu saísse da faculdade, porque, né, a gente tem que vender nosso peixe, é o nosso serviço, e a gente tem que saber vender, a gente tem que saber atender uma pessoa, né, um futuro cliente, porque além de paciente, ele é um cliente nosso, né. Então, essa parte não era uma parte que eu me interessava muito, né, e eu não tinha ideia. Pra ser sincera, eu não tinha ideia que eu ia ter que lidar com isso depois da faculdade, né? Claro, né? Se eu quiser ser autônoma, porque se você for trabalhar como CLT, for trabalhar como PJ para alguma instituição privada ou até mesmo pública, claro, ali você não vai precisar passar por isso. Mas, principalmente um nutricionista clínico, tem que saber vender o serviço. E uma coisa, assim, que pega, pra mim tá sendo mais difícil depois de formada, é ter que lidar com o mundo digital, ter que estar ali postando nas redes sociais. Eu sempre fui bem low profile, sempre fui bem reservada, de ter que ficar postando stories, de ter que ficar postando coisa no feed. Gente, não, isso não é pra mim, nunca foi, mas infelizmente agora vai ter que ser, porque eu preciso, né, preciso fazer com que dê certo a minha profissão, preciso atuar na área. O que eu sou apaixonada pela nutrição, não me arrependo de ter feito o curso, amo de paixão, assim, a nutrição, mas a parte de empreendedorismo e de venda não é alguma coisa que me faz brilhar os olhos, sabe? Então, se você é uma pessoa que não quer trabalhar com isso e não é apaixonada por nutrição e tá assim, tá indo porque tá na dúvida de qual curso escolher, amiga, não vai. Sabe? Escolhe outra coisa, vê outra coisa no off, que tu fica ali no escritório, sei lá. Mas nutrição tu tem que meter a cara, por isso que eu tô aqui, né? Fazendo esse vídeo. Mas não porque eu não gosto, assim. Eu acho que o YouTube é uma coisa que eu gosto muito mais do que ter que postar coisa no Instagram e TikTok e tudo mais, assim. Mas me segue lá, tá? Me segue lá, Instagram, Nutriza Neves. Me segue, de vez em quando eu posto uma coisa ou outra, então fica por lá. Vamos trocar uma ideia, me manda dúvida, eu tô sempre respondendo as pessoas, então é nóis, tamo junto. Então, vale a pena? Assim, vale muito a pena. Tudo que você se esforçar e fazer dar certo, vai valer a pena. Então, se você se dedicar na faculdade, ser uma boa aluna, querer ser uma profissional de excelência, vai valer muito a pena e o retorno disso vai vir naturalmente, sabe? O nutricionista hoje, infelizmente, ainda é uma profissão muito desvalorizada, né? Principalmente no setor público. Gente, a remuneração do nutricionista no setor público é ridículo, assim, tu vai fazer um concurso, é ridículo. Mas no particular, a consulta em um laboratório vale muito. Tem nutricionista cobrando R$1.000 a consulta. Não é meu caso ainda. Faculdade de nutrição, eu não me arrependo de ter feito. Claro, né, tô no começo da profissão ainda, tô um pouco frustrada, mas a faculdade vale muito a pena e é uma profissão linda. Tô muito orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo até agora, ajudando muitas pessoas. Eu trabalho principalmente com emagrecimento, né, mas eu atendo outras demandas também. E tô muito feliz, tô muito contente, um pouco frustrada, claro, porque nunca é da forma que a gente gostaria, né? Então, uma dica que eu dou pra você, se você tá começando a faculdade ou se você ainda tá na graduação, ou se você pensa em começar a faculdade de nutrição, já invista no seu Instagram, nas suas redes sociais, profissional, né? Posta ali, vai estudando, vai postando o que tu vai estudando. Mesmo que tu não queira seguir na área clínica,
posta e invista nas suas redes sociais. Já faz a construção da sua marca profissional, porque isso vai fazer toda a diferença quando você já estiver formada, porque você já vai ter um público, você já vai ter possíveis pacientes. Show? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, por favor, para dar uma moralzinha pra Nutri. Me segue lá no Insta, mesmo que eu não possa assistir nada. Talvez vocês me incentivem um pouco a postar. E um beijo e um queijo.